E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aí iniciando mais uma vez a nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Aldi Mahler e vamos aí agora dar continuidade à nossa questão dos nossos estudos. E nós vamos aí falar aí nessas aulas, né, que se seguirão sobre a questão do consumo e do consumismo. E é tema bastante relevante, bastante importante e que nós vivemos na nossa sociedade. Nós sabemos assim que todos, né, que tudo aquilo que está à nossa volta gira em torno dessa questão aí do consumir, do ter, do necessitar, né? O importante é que nós façamos aí reflexão em relação àquilo que está sendo colocado ali para que nós consumamos, né? Aquilo que está sendo colocado ali para chamar a nossa atenção. Será que realmente nós precisamos de tudo, né? Isso que é colocado à nossa volta? Será que nós precisamos ter tudo isso? São essas reflexões que hoje a professora gostaria de tratar com vocês. Quando nós falamos em consumo e consumismo, nós já pensamos na questão das campanhas publicitárias. Então, o que nós vamos estudar hoje é exatamente isso, né? É o gênero que nós vamos falar, é a campanha publicitária ou a propaganda. Então, quando nós falamos em campanha publicitária, tem a ver com esse sentido de que muitas empresas, muitos órgãos, eles utilizam o texto da propaganda, o texto da campanha publicitária para que você, para que eu, sejamos ali persuadidos a fazer o que está sendo proposto. Se é a venda de um produto que nós gostemos e que adquiramos esse produto. Se é a questão de uma divulgação de uma ideia, é também que nós possamos aderir a essa ideia. Então, tudo é voltado para que possa fazer uma questão de persuadir ou o leitor ou o telespectador. Tudo isso nós analisamos aí dentro da questão textual. Aqui a professora colocou, então, já um questionamento para você. Você costuma consumir produtos com base em anúncios da TV ou de outros meios de comunicação? Em algum momento da nossa vida, em algum momento, em alguma etapa, quando nós estamos lá assistindo e nós vemos um produto, mexe com o nosso desejo, a nossa vontade, né? Então, por exemplo, um celular novo que apareça ali na televisão e eu olho um celular que não é como aquele que está sendo apresentado, ele faz tem um monte de funcionalidades, mas aquele que está passando na propaganda é melhor, então o meu desejo é ter aquele. E lógico, as propagandas elas são voltadas para mexer com essa questão do nosso desejo. Por isso que muitas vezes nós somos levados a comprar mesmo sem necessidade. Eu tenho um monte de bolsa, eu tenho um monte de sapato, mas eu quero aquele que passou na televisão. Tudo isso mexe com a nossa questão de desejar algo e vamos fazer tudo para ter. Outro questionamento que a professora coloca aqui você acha que as propagandas geralmente apresentam um determinado produto como ele realmente é? Será que todas as propagandas que nós vemos na televisão, que nós vemos na internet, que nós vemos nas nossas redes sociais, os produtos que estão colocados lá, tem aquele tamanho todo que aparece? Ele é com aquela cor vibrante mesmo, né? Ele tem todos aqueles benefícios que estão sendo anunciados? Ou muitas vezes nós compramos, nós adquirimos e de repente nós percebemos depois com esse produto comprado que não era bem assim como estava na propaganda. Muitas vezes nós falamos assim, era propaganda enganosa. Realmente, muitos produtos eles têm essa questão aí de serem anunciados para um determinado bem e quando nós adquirimos nós percebemos que não era tudo aquilo. Então, será que nós não podemos também fazer uma reflexão antes de adquirir, antes de comprar, antes de ter esses produtos? Então, vai uma reflexão para você. Você responde, a professora também responde da mesma forma. E a outra pergunta que a professora coloca aqui você costuma comprar coisas de que não necessita? Em algum momento da nossa vida, tudo que nós compramos não é porque nós temos necessidade. Algumas coisas nós compramos porque nós gostamos, porque nós achamos bonito, porque eu queria muito, né? Então tem tudo a ver aí com essa questão do desejo. Nem sempre desejar é algo que eu realmente necessito. Mas se nós formos pensar nessa questão de consumismo, será que isso é importante mesmo?
Será que nós estamos contribuindo, né, até mesmo para a questão do descarte da natureza, que sofre com essa questão da quantidade de consumo que há no planeta e não tem onde descartar, por exemplo? Então, talvez se nós pensássemos um pouco mais, nós deixaríamos aí de comprar o que nós não precisamos. Em uma propaganda, o foco recai apenas no produto ou em benefício ou sensações que esse produto pode proporcionar, né? Muitas vezes aí, aquilo que nós falamos da propaganda enganosa, muitas vezes o foco está em que nós apenas sejamos persuadidos a comprar e não exatamente no benefício que esse produto pode nos trazer. Então, tudo isso nós analisamos aí nessa questão da interpretação textual. Veja que a propaganda com língua portuguesa tem tudo a ver, porque tem essa questão da comunicação. Nós estudamos essa interpretação dessa comunicação. Como essas palavras, por exemplo, como as imagens elas são dispostas para convencer a pessoa que está lendo, a pessoa que está assistindo a fazer aquilo que na propaganda está sendo determinado. Por isso que nós falamos assim, quando você vê uma propaganda, quando você vê uma campanha publicitária, você percebe ali o jogo de palavras, por exemplo. Tudo é para te levar a fazer aquilo que a empresa, né, está anunciando e que você compre, ou que você adquira, ou que você faça o que está sendo determinado. Por isso, utilizado o verbo, por exemplo, no modo imperativo. Faça, compre, né? Use. Então, desse modo aí, isso tem a ver com a língua portuguesa. Aqui, a professora colocou, então, as propagandas, né? Já de 1928, você percebe aqui a questão do visual, é antigo, né? Hoje não chamaria a nossa atenção, a não ser pela questão da própria comunicação. O melhor dentifrício do mundo. Meu Deus, né? O que é isso, dentifrício? Mas era a palavra como era utilizada nessa época. Então, nessa época, tinha todo sentido usar essa palavra. Hoje, já isso daqui não tem uma comunicabilidade, porque nós não utilizamos mais essa palavra. Tá? Então, e o que é utilizado hoje são palavras do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, aquilo que nos chama a atenção. Agora, veja essa daqui, que é uma propaganda de 1970. Aqui você já tem aqui a marca, né? Colgate com Gardol, e aí você tem, então, essa questão da criança, né? Um anúncio voltado para a criança, e ela dizendo assim, mamãe, compra porque combate as cáries. E eu uso porque é gostoso. Então, ali, essa questão que nós acabamos de perguntar aí da questão da intencionalidade, né? Então, assim, às vezes, por exemplo, o produto é para que você faça a higienização. Hoje todo mundo, ninguém consegue se imaginar, né, fazendo essa limpeza sem utilizar a pasta dental, o creme dental de sua preferência, da sua marca, né? Mas você usa esse creme para fazer essa higienização. E aqui nesse caso não tinham muitas marcas, né? Eram poucas marcas no mercado. Para a mãe, o interesse é que esse filho tivesse a boca protegida das cáries. Para a criança, não. A empresa utilizou aí a questão de induzir a criança a ver o gosto, né? A sentir esse gosto e gostar disso, né? Então, a questão de ter um gosto aí de chicletes, né? Então, tudo isso aí também para induzir a criança a convencer a mãe de que aquele produto, além de fazer higienização, ia também mexer com o desejo dessa criança. Mas você percebe ali que tem essa questão da não modernização. Agora veja uma propaganda que é atual. Então, olha, você vê então essa questão do visual muito diferente, de pessoas, né, aqui dos jovens, né, pessoas modernas, que tem tudo a ver hoje com a nossa sociedade. Mas cada uma dessas campanhas, na época em que elas foram veiculadas, elas atingiram o seu objetivo. Elas atingiram o público da época. Hoje, aquelas outras não fariam tanto sucesso, mas essa daqui, por isso que a empresa ela vai fazer essa inovação aqui, utilizando esse tipo de linguagem aqui, esse tipo de imagem, né? Então, tem tudo a ver com a questão da época, né? Dessa época moderna. Além dessa questão de utilizar aí o nome, a questão da língua inglesa, né? Muitas propagandas voltam aí, não só para o português, mas colocam o inglês, porque chama atenção. Então, tudo isso daí é relacionado na campanha publicitária.
Então, a campanha publicitária, ela tem como objetivo o quê? Vender um produto. E que quando é feita essa propaganda, que a pessoa quando lê ou quando ouve essa propaganda, ela seja induzida, persuadida a comprar essa ideia, a comprar esse produto, a adquirir isso também, tá? Isso pode ser de várias formas, né? Tem técnicas e formas, suportes para que essas propagandas elas sejam veiculadas e que tenham esse alcance. Então, a professora fala das 3 finalidades aí para que esse texto ele possa ser produzido. A finalidade, então, para que se destina, né? Eu quero vender um produto, eu quero fazer a divulgação de uma campanha, eu quero fazer uma divulgação de uma ideia, eu quero que a pessoa ela se comova a tal ponto de vir ajudar ou fazer aquilo que está sendo determinado. A circulação, né? Vai ser para que tipo de público, né? O público masculino, feminino, para todas as idades, né? Então tudo isso também é visto quando vai fazer. E esses interlocutores, tanto aqueles que farão parte dessa propaganda, quanto aqueles que receberão aí essa propaganda. Então tudo isso é utilizado aí para fazer esse texto. Aqui a professora colocou uma propaganda, né? A propaganda ela tem mais o sentido aí de utilizar para uma ideia, né? De induzir a pessoa a aceitar aquela ideia como sendo uma verdade. E aqui, entre para a corrente sanguínea, doe sangue e convide alguém a doar. Então, a campanha publicitária ela é mais voltada para a venda de produtos, né? E a propaganda, ela é, nesse caso aqui, voltada aí para a questão da ideia, de você aderir a esta campanha, porque é uma ideia boa, né? Essa questão da doação. E é para todo público, por exemplo, quando você percebe aqui que você tem 2 jovens, que você tem essa questão, tanto aqui o fundo vermelho, né, que remete aí à questão da doação de sangue, e esses 2 jovens quer dizer que o público-alvo aqui nesse caso é para jovens. Pode ser que adultos, né, pessoas de mais idade, elas também atendam a campanha? Podem, mas a campanha é voltada para o jovem. Então, por isso que eles utilizaram aqui esses atores, né, conhecidos aí e que vão chamar a atenção do público jovem. Então, a finalidade aqui é que as pessoas, que os jovens vejam uma propaganda e possam o quê? Fazer doação de sangue, né? E a circulação vai ter o alcance desse público jovem, não vai ser na internet, ou vai ser na televisão, o lugar onde esses jovens terão acesso a essa propaganda. E os interlocutores, aqui no caso, tanto os atores que foram utilizados, jovens, e o público-alvo, logicamente, né, também é o jovem. Então, tudo aqui é pensado nesse sentido para essa comunicabilidade. Aqui você tem essa questão, então, da campanha, por exemplo, de vacinação. Nós sempre temos aí, todos os anos, né, temos aí a campanha do governo para essa vacinação. Pessoal, qual que é a finalidade? Que os pais levem os filhos e que eles sejam imunizados. Então, para que não haja para que haja o controle das doenças. Então, nesse caso aqui, é importante que os pais eles façam então aquilo que está sendo determinado. A circulação, né? Então, podem, principalmente na questão dos postos de saúde, os hospitais, a questão das mídias sociais, né? Para que os pais saibam exatamente quando eles devem levar os filhos para essa imunização. E os interlocutores aqui, embora seja utilizando as crianças, porque são elas aquelas que serão vacinadas, mas é o pai que deve ser sensibilizado e levado a fazer isso. Então, os tipos de propagandas que nós temos podem ser comercial, ou seja, a venda de produtos, geralmente, institucional, né, quando eu quero falar sobre determinada empresa e que ela seja conhecida, a política e partidária, né? Então os partidos, né, do nosso país, por exemplo, que utilizam esse meio para falar aquilo que estão fazendo, aquilo que desejam, né, as promessas, né, a religiosa, né, então várias instituições fazendo aí o seu trabalho voluntário, por exemplo, o eleitoral em ano de eleição, né, que são utilizadas vários tipos de formas dessa propaganda. E a governamental, que fala aí daquilo que o governo tem feito, do estado, da prefeitura, né, governamental em todos os âmbitos.
Então são esses tipos. E as técnicas que são utilizadas, né, são várias. Aqui a professora colocou aquelas que são mais utilizadas. Então você tem aqui os spots, o anúncio de TV, você tem a publicidade em rádio, que ainda é muito utilizado. Ai, professora, mas ninguém ouve. Pessoal, tem gente que nem tem televisão, né? Tem lugares aí no nosso país que nem chega a televisão ainda. Então o rádio ainda é um meio de comunicação muito utilizado. Anúncios impressos em jornais, ainda se utiliza muito essa questão do anúncio. A publicidade online, daí sim, né? Agora tem mais a ver com a nossa questão da internet, né? Da nossa comunicação. Mas ainda não é o que atinge com maior frequência do que esses spots, anúncios de TV. Publicidade externa, os outdoors, né? Você está passando na rua, o pai, né? Aí você vê lá aquele cartaz grande, enorme, né? Então, a colocação dos produtos em programas, filmes e novelas, de repente você está assistindo a novela, alguém vem lá assim, ei mãe, eu posso usar essa Colgate? Ah, falou aquilo porque ela acha que creme dental é só Colgate? Não, é propaganda, tá fazendo propaganda lá da marca, né? Publicidade no ponto de venda, né? Então vai ao mercado, tem lá alguém demonstrando, você faz aquela amostragem. Atividades de marketing, né? Como distribuição de panfletos. Então, tudo isso aí ainda hoje é válido para essa questão da divulgação, para o alcance das empresas ou das instituições e ter como finalidade aí que somos nós, os consumidores. Isso é bem importante, gente. Esse tipo de análise, quando nós fazemos aí no texto voltado para a língua portuguesa, é importante porque muitas vezes nós achamos que uma propaganda ela é inofensiva e ela não é. Ela tem uma finalidade, é convencer e ela vai convencer. Por quê? Porque nós estamos olhando, porque nós estamos escutando, porque nós estamos vendo, né? Então, nesse caso aí, a finalidade é essa, fazer esse convencimento. Na próxima aula nós vamos falar como isso se dá, como esse convencimento, através da linguagem, ele se dá. Então é isso, pessoal. Nessa aula, então, nós falamos aí sobre essa questão do início da campanha publicitária, de como isso é importante na nossa sociedade. Nós vivemos isso no nosso dia a dia, vemos propaganda toda hora, a todo momento, e aí é importante que nós estudemos e percebamos aí como que essa linguagem acontece. Na próxima aula, nós continuamos falando um pouquinho mais e eu espero que você tenha aprendido bastante aí com essa aula de hoje. Até a próxima, pessoal. Tchau!